Eu me espantei muito de saber que você nunca chorou. Quando você chorou na tua vida? Mas aí eu vou te falar, por que eu não chorava? O meu pai, olha o que meu pai, olha o machismo. É uma coisa... O meu pai era machista, mas não era culpa dele. Militar. Machista. Normal. Né? Minha mãe casou virgem com ele. Né? Eita. Cara do interior. Então, por exemplo, meu pai chegava com táxi em casa, me via lavando louça para ajudar minha mãe, ou varrendo a casa, ele com um vozeirão, aquele mais alto que eu. Eu não sou tão alto, tenho 1,78 m. Isso é coisa de menina. É. Um vozeirão tipo o seu aí. Isso é coisa de menina. É. Solta. Larga essa vassoura, rapaz. Isso é coisa de homem, não, rapaz. Vai lavar meu carro. Aí me botava para lavar o carro dele. Era um Fusca na época, um táxi. No sol de meio-dia. Ninguém sabe, eu tenho muito. Eu sou alérgico, a minha voz tem dia que está 100%. Então, eu melhorei muito. Mas, assim, muita coisa de laringite, que é uma coisa na laringe, toda hora a gente tem esse pigarro. Foi disso, mas não foi maldade do meu pai. Ele me colocava para lavar o carro quase todo dia, no sol ao meio-dia. Então, eu já tinha voz fina. Ficou sensível a tua garganta? Você sempre teve... Hoje em dia não. Hoje em dia eu falo mesmo, aquele personagem que eu faço lá no programa. Pois eu não acho... força nada. Não força porque você vai encontrando a região que não te machuca. Aliás, qual a região que não te machuca, Sérgio? Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Centro-Oeste. Boa, respondeu bem. Ele conhece a região que não respondeu bem. Porque nunca machucou ele. Mas aí você falou de chorar. Eu cresci com um pai assim, cara. Ao mesmo tempo que ele dava Homem não chora, né? bons exemplos, ele dava exemplos ruins. Aí que eu falo de aprender vendo e ouvindo. Sou muito grato aos meus pais. Perdi minha mãe em 2020, meu pai em 2021. Porque eu filtrei o melhor dos dois. Eu lembro de histórias, de imagens agora aqui, com 51 anos, que o meu pai traía muito a minha mãe, que ele não fique revirando no túmulo nem ela. E aí ela sofria muito, ele parava, não vou mais fazer isso. Eu lembro de uma vez que ele pegou a minha mãe, eu sou mais velho, ele colocou minha mãe, ela era pequenininha, ele grandão, colocou ela no colo, os irmãos ali vendo, e falou, não, me perdoa, nunca mais vou fazer isso. E aí pegou, juntou a família, colocou a gente num trem, e nós fomos viajar cadê o Sandro? Para a região dele, para o Cariri, lá para Juazeiro do Norte ali. Crato ali, Juazeiro do Norte. Então, essas imagens não saem da cabeça, que ele traía minha mãe, e um belo dia ele juntou minha mãe, nunca mais vou fazer isso, né? Mas o cara bebendo, na noite, taxista, policial, né? Naquela época, ignorante, não era culpa dele. E aí eu lembro dessas coisas, de histórias da minha mãe, por exemplo. Eu era o mais velho, então minha mãe me carregava para tudo que era lugar. Quando ela montou um salão de beleza em casa, não dava dinheiro porque era muito pobre o bairro. Então ninguém queria cortar, só pagava fiado. Ela pegou, foi para um bairro melhor, que eu nasci, o Montese, pegou um quartinho da casa da minha tia, que tinha um bar do lado, e ela me levava sempre, nos finais de semana, com ela para esse salão de beleza. Para onde eu ia? Aí eu lembro que uma vez ela recebeu uma informação que meu pai estava com um amante num restaurante. Eita. Ela me pegou, me colocou no ônibus e foi lá para pegar a amante e fazer mesmo assim. Foi lá com a tesourinha de unha, alicate, para pegar a amante e dar um pau nela, baixinha advogada. Então são histórias, cara, que as pessoas não sabem, mas assim, que todo mundo tem história. Todo mundo tem uma história, nem toda história é feliz, nem toda história tem um belo final, nem todo roteiro é parecido, mas tem coisas que se combinam, né? Mas o Ceará me diz uma coisa aqui. Os seus pais viram o seu sucesso. Viram. Como é que foi a reação? Por exemplo, sua mãe, de repente, era fã do Silvio Santos. Boa pergunta. E, de repente, aquele menino humilde que morava naquela casinha, de repente, porque o sucesso de vocês, porra, foi uma coisa... Foi uma coisa absurda. Absurda. Sou grato, olha... Sou grato primeiramente a Deus, porque eu sempre falava assim para Deus, Deus, se eu não for o melhor, que eu nunca me achei o melhor, não sei se é um problema. Eu acho que não, porque você não pode se achar. Você tem que se encontrar. Consciência do seu talento, do seu valor. Eu acho que tem que ter. É que achismo é muito vago, muito raso. Você tem que acreditar. Quando você fala assim, eu acredito que isso vai dar certo, já está colocando a coisa positiva. Quando você fala, eu acho que vai dar certo, já tem dúvida. É igual o se. Se fizer isso... Não. Por mais que você tenha a tua insegurança, que
Todo mundo tem segurança. O melhor atleta, o jogador que é bom pra caramba, o mestre tem segurança, o melhor ator de teatro, que tem aquele friozinho da barriga. Sim. Mas, assim, o maior medo que você pode ter é o medo de senti-lo. Então, quando você coloca o medo à frente disso tudo, ele vai te paralisar. E o medo tem que ser o teu maior combustível. Teu maior combustível. É ele que tem que jogar pra frente. Porque muita gente tem medo. Muita gente precisa de um empurrão, mas é você que tem que vencer o medo. Então, primeiro falar coisas boas para você, para os outros, e assim, tira o achismo. Fala assim, eu acredito que vai dar certo. Se eu não for o melhor, Deus, eu gostaria de estar entre os melhores. Com quem eu trabalhei? Com os melhores. Com Emílio, Surita, Carioca, Bola, o Japa, Sabrina, Tutinha da Jovem Pan. Pô, o Tutinha foi o cara que abriu as portas para mim. Foi o cara que me deu a oportunidade. Foi me buscar lá em Fortaleza. Pois é. Em 97. Você veio por ele? Poxa, cara. De lá, né? Por que eu falo, gente, que a vida é você se matar, de correr atrás, de não desistir? Porque quando eu queria ser radialista, eu não tinha voz. Eu até tinha, mas estava dentro de mim aquela coisa por causa da criação. Fui reprimido, oprimido. Um pai que não queria fazer aquilo comigo. Então, quando eu decidi que ia ser humorista... Eu falei para meu pai que ia ser isso. Fui lá, falei para ele. Só que eu fui fazer teste de rádio, fui reprovado em todos os testes em 1989. No Ceará. Só que 5 anos depois, eu tive a chance de começar numa rádio. E aí, cara, de 94, quando eu comecei nessa rádio, até 97, menos de 3 anos, a Jovem Pan me descobriu. Caraca. E aí que a minha vida mudou para o Brasil. Eu fiquei conhecido através da Rádio Jovem Pan. Mas no rádio. Na rádio ainda. Na rádio ainda. Na televisão. Ali. Na televisão foi o Pânico, na Rede TV. Então, irmão, sou grato a esses caras. Mas tu foi parar na rádio na Jovem Pan como? Como é que você chegou lá Na Jovem Pan foi o seguinte. Eu até achei que fosse trote. Lá vim eu com esse negócio de trote, porque eu também fazia trote com as pessoas, né? Um belo dia eu estava na rádio, na época era Rádio Cidade, não a Rádio Cidade que é conhecida do Brasil, que tem aquela com a giletinha. Lembra aquela? Lembra lá no Rio de Janeiro? Cidade. Que era uma rede Rádio Cidade. Isso. Aquela Mônica Venerável. Isso, a Mônica que trabalhou com o Emílio. Mas a minha época, lá em Fortaleza, estou falando de 97. Eu estava lá e ligou um locutor pro meu celular. Eu lembro que eu tinha o meu primeiro celular, para quem lembra, a gente é muito velho, né, pô? A gente tinha um Nokia. Não era o tijolão, era aquele, já tinha o menorzinho. Sim. Mas era uma capinha de couro com zíper, que dava a volta no celular. Aí eu tava lá, a gente andava com o celular aqui na lateral. Eu lembro disso. O pessoal que tá me vendo aqui, a gente andava com o celular com orgulho, né? E olha como é que é a tecnologia. A tecnologia é muito louca, porque os caras lançaram um celular grande, né, gigante, com aquela antena da Paulista ali, da Globo, gigante. E depois o celular foi diminuindo até o StarTAC, né? Fechava igual uma ostra. E agora as coisas voltaram a crescer, né? O aparelho tá grande de novo, né? A tela tá...